Um único míssil no lugar errado e Tel Aviv fica às escuras. São 2h16 da manhã, em 22 de maio de 2025. Sobre o Mar Vermelho, um míssil Houthi cruza a atmosfera em alta velocidade. Seu alvo? Aeroporto Internacional Ben Gurion, o coração da rede aérea civil de Israel. O míssil foi lançado horas antes de um lançador móvel no norte do Iêmen. Lançado em quase total silêncio, sem aviso, sem provocação, apenas uma trajetória repentina para o oeste em direção à costa do Mediterrâneo. Dentro do espaço aéreo israelense, alarmes soam. Pilotos correm para seus jatos. Controladores de tráfego aéreo ordenam procedimentos de espera de emergência. Voos comerciais somem do radar enquanto o céu fica hostil. Mas não é a primeira vez que Israel enfrenta isso. Em segundos, o sistema Aero 3 está online. Radar travado e interceptador armado. Um borrão metálico cruza o céu à noite. E então, contato. Bem acima das luzes de Tel Aviv, um clarão ilumina as nuvens. Interceptação confirmada. O míssil nunca passa do horizonte da cidade. E a mensagem? Claríssima. Isso não foi só um ataque fracassado, mas um tiro de advertência. Um que Israel interceptou e devolveu imediatamente. Porque o que os Houthis acharam que seria uma demonstração de força acabou sendo um grande erro. A ordem era simples: atirar e desaparecer. Exatamente às 1h42 da manhã, uma equipe de operadores Houthis perto das montanhas Sada, no norte do Iêmen, ligou uma plataforma móvel de lançamento. Eles programaram as coordenadas. Aeroporto Internacional Ben Gurion. O terminal mais movimentado de Israel. Milhares de passageiros. Aviões civis em aproximação final. Um alvo de alto valor projetado para gerar pânico, manchetes e talvez até uma reação internacional. O míssil que eles usaram? Provavelmente um Quds 3 ou uma variante SIAD, ambos baseados em projetos iranianos. Balístico de alcance médio, talvez aprimorado para mais tempo de voo e precisão. Ou pelo menos foi isso que os Houthis alegaram. Eles também alegaram que era hipersônico, mas aqui está a verdade: não era. Analistas militares que revisaram a telemetria do radar confirmaram que ele viajou em velocidades subsônicas altas ou no início da faixa supersônica. Nada perto de velocidade hipersônica. Em outras palavras, rápido, mas não futurista. Perigoso, mas não imparável. Ainda assim, a intenção era mortal. Isso não foi um tiro de advertência. Isso foi uma escalada. Isso ocorreu horas após os Houthis lançarem 2 outros mísseis em direção ao espaço aéreo israelense. Um foi interceptado sobre o deserto de Negev. Agora eles estavam indo além, mirando em um aeroporto no coração do país. Diferente dos ataques anteriores a Eilat ou ao deserto, desta vez buscavam destruição simbólica. Um ataque direto ao Ben Gurion teria paralisado voos, interrompido o comércio e abalado o moral israelense, mas isso nunca iria acontecer. Porque quando o míssil cruzou o Mar Vermelho, o Comando de Defesa Aérea de Israel já tinha visto ele chegando. Satélites detectaram o lançamento. O radar acompanhou sua trajetória. Os postos de combate já estavam ativos. Isso não foi surpresa. Esse era o terceiro míssil em menos de 24 horas. E Israel, bem, eles já tinham perdido a paciência. No Centro de Operações de Defesa Aérea, sob o solo no centro de Israel, as telas acenderam em alerta. Dezenas de marcadores piscando. Um deles, um míssil balístico se aproximando, voando alto, rápido e com forte assinatura térmica. Arrow 3 já estava se preparando. Diferente do domo de ferro, que lida com foguetes de curto alcance, e da funda de Davi, que enfrenta ameaças médias, o Arrow 3 foi feito para uma única função: interceptar mísseis balísticos no espaço. É o escudo de Israel contra ataques de longo alcance em alta altitude. Do tipo que você não pode se dar ao luxo de errar. Desenvolvido com parceiros tecnológicos dos Estados Unidos, o Aero 3 faz interceptação exoatmosférica, atingindo ameaças ainda no espaço. Sem ogiva, apenas impacto cinético puro. Pense assim, uma bala acerta outra na borda da atmosfera da Terra. Não era só disputar velocidade com o míssil, era calcular os ângulos de impacto durante o voo, atualizando a trajetória a cada milissegundo. Acima de Tel Aviv, as pessoas viram o céu brilhar, mas não sabiam o que estavam presenciando.
Às 2h18 da manhã, bem acima do espaço aéreo israelense, o Aero 3 encontrou seu alvo. Dois objetos se encontraram a uma velocidade de aproximação de mais de 9.600 km por hora. Um clarão brilhante iluminou a alta atmosfera. Míssil destruído, destroços vaporizados no ar. Sem impacto, sem vítimas, sem fechamento do aeroporto. Mas isso não foi sorte. Foi velocidade, precisão e preparação brutal. A defesa aérea de Israel opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Radares varrem constantemente os céus. Pilotos de caça ficam de prontidão máxima. Cada ameaça é modelada, simulada e ensaiada. Porque quando seu país é do tamanho de Nova Jersey, não há segunda chance. E os Houthis acabaram de desperdiçar a deles. O que era para ser uma vitória política acabou se tornando um show de fogos de artifício caro, apagando a quilômetros dali antes mesmo de enxergar a pista. O míssil nunca teve chance. Mas a noite não tinha acabado. Uma explosão distante no céu ocidental iluminou um relâmpago silencioso. Nenhum som, apenas um brilho momentâneo sobre as nuvens, como se uma estrela tivesse piscado onde não deveria. E assim acabou. Sem impacto, sem explosão, sem cratera. O interceptador fez seu trabalho em algum lugar além do alcance visível. Para quem estava no portão C7 vendo pelo vidro, parecia que o mundo havia prendido a respiração. Os seguranças agiram rápido. Sem pânico, sem tumulto, apenas ordens firmes para desocupar as áreas abertas. No bunker sob o aeroporto, autoridades confirmaram a interceptação. Linhas telefônicas zumbiam com notícias da Força Aérea. As autoridades de aviação civil autorizaram. Ben Gurion havia escapado por pouco de um ataque direto. Mesmo assim, os voos permaneciam suspensos. Por 2 horas, o maior aeroporto de Israel ficou em silêncio. Pistas vazias, pistas de taxiamento desertas, telas de radar observando a escuridão. Não porque foram atingidos, mas porque não foram. Ninguém queria arriscar de novo. Para os Houthis, o objetivo era causar medo, transtorno e espetáculo. Eles conseguiram parte disso. Mas o que eles não contavam era que o céu de Israel permaneceria fechado para ameaças e aberto para todo o resto. O míssil Houthi não detonou sobre Tel Aviv. Ele foi destruído bem acima dela, silenciosamente, de forma cirúrgica e sem rastros. A cerca de 100 quilômetros acima da Terra, além da altitude de cruzeiro de um avião comercial e já na borda do espaço, o interceptador Aero 3 de Israel se aproximou. Ele não perseguia com força bruta, estava calculando, ajustando constantemente a altitude, a velocidade e o ângulo. As assinaturas de radar do projétil Houthi iam direto ao sistema de orientação do interceptador. O Aero 3 não carrega uma ogiva, ele não precisa de uma. Todo o seu corpo é a arma. Construído pela Israel Aerospace Industries e co-desenvolvido com a Agência de Defesa contra Mísseis dos Estados Unidos, o Aero 3 é o que os militares chamam de sistema Hit to Kill. A ideia é pura energia cinética. Você não está explodindo ao lado do míssil, mas colidindo com ele em velocidade hipersônica. E neste caso funcionou. Por volta das 2h18 da manhã, sobre as colinas da Judeia, um clarão intenso surgiu na alta atmosfera. Nenhuma onda de choque atingiu o solo, nenhum destroço caiu, apenas um ponto branco nítido no infravermelho, capturado por satélites israelenses e drones de alta altitude. Alvo destruído. Para as equipes de defesa aérea israelenses que monitoravam a eliminação em tempo real, foi a confirmação de tudo para o que treinaram. Mas para analistas militares do mundo todo foi algo maior. Prova. Comprovação de que o Arrow 3 ia além de defender o Negev. Ele podia derrubar ameaças de longo alcance vindas do Iêmen, Irã ou de qualquer outro lugar da região. Esse míssil percorreu mais de 1.400 quilômetros. Ele nunca passou do quilômetro 1399. O radar do sistema, o Super Green Pine, o detectou momentos após o lançamento. A partir daí, o processo foi automático. Rastreamento do alvo, seleção do interceptador, autorização de lançamento. Uma cadeia de decisões que levaria 5 minutos, comprimida em menos de 60 segundos. E enquanto os Houthis dispararam um míssil, Israel tinha mais de uma flecha no arco. Fontes confirmaram depois que 2 interceptores foram lançados. Protocolo padrão de redundância.
Se o primeiro falhar, o segundo termina o trabalho. Neste caso, o primeiro acertou em cheio, sem respingo, sem cratera de impacto, apenas um rastro de fogo apagado no meio do voo. E aqui está o que tornou tudo ainda mais brutal. Os Houthis nem sequer receberam confirmação de que o míssil deles sobreviveu à reentrada. Porque não sobreviveu. E agora eles não perderam apenas um projétil, perderam também o elemento surpresa. O momento midiático e a credibilidade da alegação deles de que era hipersônico. Tudo isso perdido num piscar de olhos. O míssil ainda estava queimando na atmosfera quando Israel deu a ordem: revidar. Não amanhã, sem esperar revisão, agora mesmo. Às 3h07 da manhã, apenas 49 minutos após o ataque frustrado a Ben Gurion, 2 caças F-15 e Ram decolaram da base aérea de Hatsarim. Os motores rugindo na noite do sul, seus pós-combustores desenhavam faixas de calor pelo céu do Negev. O alvo deles? Coordenadas exatas do local de lançamento dos Houthis perto de Sadr. Dados transmitidos por satélite em tempo real e confirmados por um drone Heron de longo alcance que já circula a região. Não se tratava de simbolismo. Tratava-se de eliminar uma ameaça. Cada aeronave carregava uma combinação de JDAMs, bombas guiadas por GPS e mísseis de cruzeiro Delilah otimizados para alvos móveis ou camuflados. O F-15M, o Strike Eagle de longo alcance de Israel, foi construído para noites como esta. 2 motores, alta capacidade de carga e alcance de reabastecimento para todo o Oriente Médio sem precisar de permissões. Às 4h21 da manhã, o grupo de ataque chegou no norte do Iêmen. Os Delilahs foram primeiro, voando baixo com precisão e rapidez. Pense neles como drones caçadores com uma ogiva. Eles vasculharam a área, ficaram em espera e então atacaram. O principal alvo era a posição do lançador móvel que lançou o míssil contra Israel horas antes. Segundos depois, os JDAMs chegaram. Essas não eram bombas de fragmentação ou bolas de fogo, eram bombas anti-bunker de precisão. Um alvo, estrutura reforçada em um vale seco, possivelmente posto de comando ou armazenamento. A bomba atingiu com força cirúrgica, perfurando o solo antes de detonar. Explosões secundárias ocorreram. Munição? Combustível? Talvez os dois. Mas a mensagem era inconfundível. Se você atira em Israel, eles não esperam para ver se você vai tentar de novo. Enquanto o mundo ainda despertava com a notícia de um ataque de míssil fracassado, Israel já havia decolado, atacado e voltado. Ao amanhecer, os jatos voltaram à base. Pilotos fizeram o debriefing, analisaram imagens e confirmaram alvos. E nas colinas do Iêmen, o local que tentou pegar Tel Aviv de surpresa, bem, agora era apenas fumaça e sinais de calor. Ao meio-dia do dia 22 de maio, os Houthis já estavam postando. No Telegram, seus canais oficiais ficaram cheios de alegações bombásticas. Ataque bem-sucedido ao aeroporto Ben Gurion. Um vídeo bastante comprimido mostrava uma bola de fogo no céu e imagens tremidas de danos não relacionados no solo. A legenda: míssil hipersônico atinge o alvo sionista. Mas aqui está o problema. Não houve impacto. Sem crateras, sem vítimas, sem fumaça subindo de Tel Aviv e nenhum voo cancelado, além do breve período de fechamento. A aviação civil voltou em poucas horas. Passageiros tiveram atrasos, mas sem riscos. Analistas militares globais revisaram as imagens e alertaram de imediato. A explosão exibida não ocorreu em 22 de maio, provavelmente foi reutilizada de uma interceptação anterior de um drone sobre Gaza. O carimbo de data e hora não correspondia. O fundo não era o certo e o Ministério da Defesa de Israel confirmou: nenhum dano a qualquer infraestrutura civil ou militar. Então, por que mentir? Porque a percepção é metade da batalha. Se o seu míssil falha, você disfarça. Você declara sucesso antes que percebam o silêncio. Você finge vencer e torce para que ninguém revele seu blefe. Mas Israel não precisou responder com palavras. A cratera no norte do Iêmen disse tudo. Arrow 3 não é apenas um míssil. É um matador de satélites disfarçado de guarda-costas. Desenvolvido pela Israel Aerospace Industries com a Agência de Defesa contra Mísseis dos Estados Unidos, o Arrow 3 foi projetado para interceptar ameaças balísticas fora da atmosfera terrestre.
Ele não funciona como a domo de ferro, que explode foguetes a poucos quilômetros do solo. O Arrow 3 caça alvos na fronteira do espaço. Sua missão? Um tiro, um abate sem fragmentos nem destroços. O sistema usa o radar Super Green Pine para detectar lançamentos a mais de 1.500 quilômetros. Uma vez que a ameaça é confirmada, o Aero 3 é lançado de um silo subterrâneo, sobe até a alta atmosfera e usa óptica embarcada para localizar e destruir o míssil inimigo em pleno voo. O Aero 3 também é manobrável no espaço, um feito impressionante. Pense em controlar um dardo em gravidade zero. Ele pode girar, mudar de curso e se ajustar para iscas de última hora ou sinais falsos. Os Houthis tentaram fazer um ataque surpresa e o Aero 3 transformou isso em vapor. E se eles ou qualquer outra pessoa tentar de novo, o céu não está vazio, está armado. Um míssil falhou e o Oriente Médio respirou aliviado. Nas horas após o ataque, Israel não foi o único país que ficou de olho. Operadores de radar, diplomatas e executivos de companhias aéreas da região corriam para se adaptar. British Airways e Lufthansa suspenderam imediatamente os voos para Tel Aviv devido ao aumento das ameaças. A Emirates desviou suas aeronaves do espaço aéreo israelense. Até a Jordânia emitiu um breve alerta proibindo voos em seu corredor oeste. Por quê? Porque quando um míssil balístico cruza o espaço aéreo de dois países só para falhar em um terceiro, todo mundo fica nervoso. Estados do Golfo, já cautelosos com os Houthis, reforçaram discretamente sua defesa aérea. A Arábia Saudita intensificou as patrulhas aéreas de combate sobre Riad. Os Emirados Árabes Unidos começaram a monitorar comunicações dos Houthis relacionadas ao Irã. Esta é a verdadeira sombra por trás do ataque. Teherã. Os Houthis não constroem mísseis como esse sozinhos. A tecnologia deles, como as variantes SIAD e plataformas de longo alcance, vem do financiamento, treinamento e suprimentos iranianos. Então, quando um desses mísseis voa em direção a Israel, a região não vê apenas o Iêmen. Ela vê uma guerra por procuração esquentando. Enquanto isso, os ativos do CENTCOM no Mar Vermelho, destroyers americanos, drones de vigilância e aeronaves baseadas em porta-aviões mudaram de formação por precaução. Porque o próximo míssil pode não mirar um aeroporto. Ele pode mirar em um navio ou em uma cidade. E agora toda a região está ouvindo. O míssil nunca caiu, mas sua mensagem sim. Os Houthis dispararam em direção ao aeroporto Ben Gurion, esperando abalar a confiança de Israel. Em vez disso, eles testaram um sistema de defesa aérea mais rápido e preciso da região e perderam feio. Desta vez, eles esbarraram na barreira chamada Aero 3. Mas, da próxima vez, pode vir de um novo ângulo. Um sistema mais rápido. Um drone mais inteligente. Ataque coordenado em várias frentes. A questão é, Israel ou a região estarão prontos? O que você acha? Será que o próximo míssil dos Houthis vai atingir o alvo ou já estão no limite do alcance? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser ir além e apoiar este canal diretamente, por favor, junte-se à frota. Você recebe distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda nos ajuda a trazer mais histórias reais marítimas e militares à tona. Clique em participar no nosso canal e venha com a gente. Não esqueça de curtir, se inscrever e ficar atento, pois o Mar Vermelho não está quieto. Ele espera o próximo movimento.